Fala pessoal, fala galera, tudo bem? Prezado e caríssima, sejam todos bem-vindos aí. Bom, turma, o objetivo aqui é um só, certo? Revisar alguns conteúdos através da correção do nosso simulado, né? O simulado feito especialmente para você, perfeito? Para agora, né, verificar, né, o quanto andam os seus estudos. Então a gente começa aqui, nós estamos aqui na tela, ó galera, Fundação Municipal de Saúde aí de Canoas, show de bola. Concurso público, modo comum a todos, onde a língua portuguesa, ó, ela vai ter 15 questões. Então, 15 questões para a gente resolver, né? Bastantes assuntos aí para nós revisarmos. Perfeito? Então, sejam todos muito bem-vindos. Galera, uma dica que eu sempre gosto de passar para os alunos é, faz antes a prova. Não, já fiz, professor, show de bola, certo? Façam com toda a calma do mundo, resolvam, né? A parte ali de língua portuguesa e depois vem aí assistir, certo? Até mesmo antes de olhar o gabarito, vai fazendo a correção juntamente aqui, né, na nossa aula de correção. Perfeito? Muito bem, então vamos lá. Vamos à próxima estrutura. Sejam muito bem-vindos ao CPC. Ó, galera, língua portuguesa, como já é de se esperar, né, normalmente vem um texto, perfeito? Professor, eu já saio lendo o texto, é a pergunta que a galera mais faz. Turma, uma sugestão, tá? Claro, provavelmente é muito difícil a banca deixar deixar alguma questão de compreensão textual fora. Né? No universo de 15 questões, pode ser que apareçam 2 ou 3. No universo de 10 questões, uma, né? Claro que sim, às vezes, não aparece nenhuma, isso já aconteceu. Então, a primeira sugestão é, primeira dica de compreensão textual, dá uma verificada nas questões e vê se alguma é sobre compreensão do texto. Vai ter. Além disso, mais do que isso, verifica se ela quer saber sobre alguma ideia de algum parágrafo específico. A ideia contida do primeiro. Aí tu já objetiva a leitura no primeiro, estão entendendo? Então, uma grande dica, principalmente para esse tipo de questão, que a maioria é de compreensão textual, não é nem de interpretação, é tu primeiro entender a pergunta, entender as afirmativas e depois ir ao texto. Então, resumo da ópera, em vez de ler o texto, lê a primeira pergunta, galera. Entendam a palavra-chave das afirmativas e depois vamos à pergunta, como se fosse basicamente um caça-palavras. Bom, vamos lá então, vamos ver qual vai ser a primeira pergunta do nosso simulado, das 15 questões. Ó, considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir. Questão também muito comum em prova, esses de Romanos 1, 2 e 3, né? Aí a gente faz o seguinte, vê primeiro, galera, antes mesmo de nós lermos as afirmativas, ó, temos 3 afirmativas aqui, antes mesmo de nós lermos as afirmativas, verifica o que a banca quer, ó. Ela quer que marque as corretas. Perfeito. Galera, na maioria das questões, né, digamos, desse estilo assim de Romanos 1, 2 e 3, que vai ter na tua prova, com certeza, a maioria de 10, 8 ou 9 é para marcar as corretas. Mas às vezes, ela pede para marcar incorreta e a gente não vê. Não percebemos, não notamos e acabamos não marcando o que era para ser feito. Então, com muita calma, galera, já que estamos corrigindo um simulado, vamos imaginar o dia da prova. Tu estás lá no dia da prova, ok? Então, olha ali, é para marcar as corretas, perfeito. Analisa, o concurseiro tem que riscar a prova, tem que marcar a prova para chamar a atenção de si mesmo, beleza? Bom, o que é para eu fazer? Marcar as corretas. Diz ali, ó, o autor emprega sua experiência pessoal como exemplo ilustrativo de seu ponto de vista? Bom, eu tenho que ver se ele se inclui naquela história ali, ó, nesse texto adaptado para a prova. Perfeito? Então, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então, vamos ver aqui, ó, feita a leitura do texto, ó, caso de Jimmy Butler, Miami Heat, time de basquete, é bastante simbólico. Então ele conta ali sobre, né, cultura, né, através do mundo dos esportes, né, trabalho, empresa, aquela coisa toda, né, business. Ó,
eu chamo de fit entre o talento e a cultura, ó, do talent, culture e fit. Isso acontece, ao contrário, com terceiros você já viu ó, o caso de profissionais incríveis no mundo, competentes, que não se adaptam à cultura de uma empresa. Então ele faz essa analogia, né, junto aos times de basquete americanos, mais precisamente do Miami Heat. A verdade é que as pessoas influenciam culturas e vice-versa. Se a cultura é um conjunto, eu estou procurando o que aqui? A primeira afirmativa. Eu nem li as outras, não. Lê uma afirmativa e vai ao texto. Eu preciso de alguma parte que diga que o autor se inclui nessa ideia que ele está discutindo. Sobre cultura, empresas, perfeito? Ó, no final, vi muita gente saindo machucada. Ó, em várias empresas, ó aqui galera, deixa eu só baixar um pouquinho, aqui. Deixa eu marcar a caneta. Ó, isso acontece, é verdade que essas coisas são separadas, se a cultura, a crença tem um impacto, ó, já aconteceu, isso aqui é que eu preciso, ó, essa parte, ó, vou pra tela, ó, essa parte, ó, já aconteceu comigo, fechou, concordei, fechei com a Romanos 1 ali, ó, com a primeira afirmativa. Essa parte já aconteceu comigo. E essa pequena estrutura já contribui, já corrobora para nós marcarmos a primeira como correta. Marca aí, circula, é isso aqui que eu preciso. Esse que eu falei de caça ao tesouro, para essas questões de compreensão textual. Então vamos voltar ali na número 1. Ó, opa, número 1. Certo? Peraí, volta tudo. Aí, calma galera, que aqui é... Aí. Então, ó, o autor emprega sua experiência pessoal como exemplo ilustrativo de seu ponto de vista. Ó, fechou, a 1 tá correta. Galera, se a 1 está correta, com certeza a B tá fora, a letra C tá fora e a letra E também. Ó, já eliminamos 3 na estrutura, perfeito? Já eliminamos 3 na estrutura, ó. A 1, a letra E. Não, a 1 não. A B, a letra C e a letra E. Olha aí. O que significa? Que a gente deu um ganho. Eu não preciso nem me preocupar com a 3, certo? Eu tenho que ler só a 2. Olha só o esquema, turma. Isso aqui é questão de banca mesmo. Ó. Diz ali, a experiência do autor não se mostrou tão eficiente quanto a do jogador de basquete de NBA. Eu não preciso nem me preocupar com isso, porque não tem a possibilidade de eu marcar a 1 e a 3. A 1 é objetivamente correta. Eu preciso saber a da 2, ó. Então, 3 nem perde tempo. Uma das estratégias de argumentação do autor é a comparação com o mundo dos esportes? Com certeza. Com certeza. Ó, voltando aqui. A verdade é que as pessoas influenciam. Se a cultura é um conjunto de crenças, né? Cadê não? Um pouquinho mais para cima. Ó. Isso acontece quando alguém se sente, eu chamo de fit, ó. O caso, o movimento dentro de... Ó. É bastante simbólico de movimento que já vi muitas vezes dentro de escritórios. Ó, basquete, NBA, ó, já aconteceu comigo. Ó, aqui, ó, analisando a performance de colaboradores e até da empresa. Então, sim, há essa relação nítida e clara, turma. Então, significa que na questão 1, eu vou botar aqui no quadro, questão 1, ó, letra D, com certeza. 1 de Dinamarca. Viu? Questão da banca. É só pegar a afirmativa e ir ao texto. Fica mais rápido. Quer ler tudo? Turma, isso é só uma sugestão de compreensão. Ó. Quer ler o texto? Beleza. Ok? Vamos à questão 2. Com base na leitura do texto, assinar a alternativa que não, ó. Que não, marca, galera, ó. Chama a atenção. Não apresenta uma correlação adequada ao que seria parte da cultura. Cultura, né, diz crescimento, né, envolvimento, participação, alta performance, é tudo isso que diz o texto, tanto para o mundo do escritório quanto para o mundo dos esportes, que é aquela relação que ele faz, perfeito? Então, valores, obviamente, ó, valores, crenças, ações, né, deixa eu ver se está aqui a letra E, na próxima, ali, ó, comportamentos. Ações e comportamentos são sinônimos, se abraçam
E é óbvio, né, turma, bem tranquila essa aí, né, bem tranquila essa questão. Questão 2, ó, inércia. Não, né, inércia vai totalmente ao oposto do que o autor emprega no texto inteiro. Então, questão 2, ó, letra B, Brasil. Boa, vamos à próxima. Page down. Page down. Peraí. Aí. 3. Considerando as relações fonéticas, ó, questão de fonética, não precisamos ir ao texto, podemos ficar aqui. Assinale a alternativa correta sobre as palavras abaixo. Galera, leu fonética, o que eu tenho que lembrar? O que eu preciso lembrar, professor? Dígrafos. 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 São esses que vão fazer a diferença. Lá no edital vem relação entre letras e fonemas. Tem que lembrar os dígrafos consonantais. Lembrar que o GU e o QU, quando o som do U aparece, não são dígrafos. Lembrar também dos dígrafos vocálicos, an, en, in, on, Somado a isso, lembrar que o an e o en, turma, na última sílaba deixam de ser dígrafos, né? Então vamos lá. Questão 3. Depende, pessoais, ocorrem encontros consonantais? Vamos ver. Aqui na palavra depende, ó, a possibilidade seria entre o N e o D. Cuidado com isso, cai direto isso aqui em prova. Pessoal, o en está representando isso aqui, ó, ali, ó. Aquele en ali, ó. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui, ó, está representando isso, ou seja, não existe o som de N. O som do N, da consoante N, não existe, logo, não encontra o som da consoante D. Galera, dígrafos vocálicos, anota aí. Dígrafos vocálicos jamais serão encontros consonantais, jamais formarão. Então, já caiu, não precisa nem olhar para outra, mas a gente vai olhar, ó, pessoais, 2 S's, cai fora a letra A. 3. Conseguia, tem-se um dígrafo consonantal e um ditongo crescente, deixa eu só arrumar aqui, isso aí um Ezinho a mais, não tem problema, crescente? Não. Ele tem um dígrafo vocálico aqui, ó, vocálico. Conseguia, aliás, desculpem, ele tem um dígrafo vocálico e tá aqui, ó, conseguia e um ditongo e um dígrafo consonantal. Beleza, tá ali. Tem um dígrafo consonantal. E um ditongo crescente. Deixa eu ver, ditongo crescente. Conseguia. Aí é que está. Não, ele tem um hiato, turma. Ele tem um ditongo, um dígrafo consonantal, o GU, certo? Só que ele tem um hiato, é conseguia. Separa, beleza, turma? Separa, ali que está o erro, ó. Conseguia. Perfeito? Guia. Então, caiu fora. Ele tem hiato e não ditongo. Mas tem o mesmo número de letras e de fonemas e um hiato. Ele tem o mesmo número de letras e de fonemas, só que não é hiato. É ditongo, ó. Aqui o mais não se separa. Não é mais, é mais. Se separasse, o i teria acento. Regra do hiato, né, turma? Aplicando pela acentuação. Então, letra C está fora. Quando ocorre um dígrafo consonantal e um ditongo crescente nasal, dígrafo consonantal, não, eu tenho um dígrafo vocálico aqui, ó. O QU é quan, ó, aí, turma, nessa letra, quan, dá para ouvir o som do U. Então não vai formar dígrafo, não vai formar, ele vai formar ditongo, então tá fora, não tem dígrafo consonantal. E aí chegamos à nossa questão 3, letra E, ó. Aprendizados e valiosos a letras diferentes com o mesmo fonema, sim, o Z com som de Z e o S com som de Z. Então, questão 3, letra E de Equador. Vamos à questão 4. Assinale a alternativa que não poderia substituir o estrago na linha 18, sob pena de acarretar alteração no sentido original. Certo? Pessoal, o que é estrago? Seja ele no metafórico, sentido figurado ou denotativo, né? Estrago é algo que se quebra, né? Que causa prejuízo. Então, ó, dano, avaria, prejuízo, esfacelo, todas essas são sinonímias da palavra estrago. Então, é obviamente o oposto, questão 4, sem perder muito tempo, letra A, restauro. Ó, perfeito?
Questão 5. Deixa eu subir um pouquinho a nossa tela. Olha aí, questão 5. Ó. Assinale a alternativa em que haja ocorrência de voz passiva. Bom, vamos lá, galera. Falou em voz passiva. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Aproveitar o simulado e lembrar? Falou em voz passiva, está falando em voz analítica ou sintética. Qual é a principal? Só existem vozes passivas, turma. Só existem com verbo transitivo direto. Deixa eu aproveitar o quadro aqui, ó. Verbo transitivo direto. Então, voz passiva. Analítica, ó. Analítica. Verbo transitivo direto. Perfeito. E ele vai formar assim, ó. O ser mais o particípio. Né? O transitivo direto ele vai estar no particípio. Né? A conta foi paga pelo gerente, certo? O menino foi visto no centro. A mãe, ó, a mãe será recompensada pelos filhos. Enfim, então o transitivo direto vai sempre vir no particípio. Ser mais particípio, às vezes até seguido do agente da passiva. E a sintética, vamos lembrar, sintética. Verbo transitivo direto sempre acoplado ao pronome ser. Tem que ter o pronome ser, ou seja, a partícula passivadora. Professor, pode ser direto e indireto? Pode, galera, pode ser. Ou só direto, ou direto e indireto, não tem problema, ok? Então vamos ver onde é que está na letra A. Quando alguém se sente tão identificado com um conjunto de valores, lá da linha 4, quando alguém sente a si mesmo. Eu tenho mais uma ideia reflexiva do que uma ideia passiva, né? Então, ali, ó, o identificado está como característica, então a letra A está fora, voz ativa. Quando não se adaptam, ó, ali é voz ativa, quem se adapta a algo, ó, à cultura. Então, voz ativa, adaptar está como VTI, verbo transitivo indireto, não tem como fazer voz passiva. Ó, como essa cultura se desenvolve? Quem é que se desenvolve? Essa cultura. Ó, a cultura é desenvolvida. Vejam, se dá para transformar a estrutura, ó. Então tem aqui, ó, tá aqui o pronome, o verbo desenvolver, quem desenvolve, desenvolve algo, transitivo direto, certo? Vamos ver, incluindo os bons e os maus aprendizados que tivemos, voz ativa. Quando nossas ações estão refletindo os valores. É muito parecido, mas não tem nada a ver. Não é o verbo ser e não é particípio, é gerúndio. Então, turma, ó, como essa cultura se desenvolve? Como essa cultura é desenvolvida? Como desenvolve essa cultura? Vê que a gente consegue fazer a inversão. Então, eu tenho uma estrutura passiva sintética. Questão 5, letra C. Questão 6. Deixa eu botar aqui, 5C. Tudo bem. Fechou. Sentir, turma. Sentir ali, ele tá como verbo de ligação, né? Ó. Tão identificado, porque ele vai até a característica. 6. Considerando o emprego dos pronomes e seus referentes, analise as assertivas a seguir. Vamos ver. Tá, isso aqui a gente chama de questão de coesão. Na linha 24, adaptando a, o referente, o a, o pronome oblíquo a, o objeto direto a, se refere à receita, certo? Lá na linha 23. Deixa eu ir bem rapidinho na linha 23, só para a gente olhar no texto. Ó, a cultura... Opa, volta. Ali. A cultura é o molho secreto, ó, de tudo que fazemos e por isso rediscutimos essa receita de tempo em tempo, adaptando a receita. Então a 1 fechou. Beleza. Então a número 1 fechou. Se a número 1 fechou, galera,
posso riscar B, posso riscar E. Beleza. Ó, 2 ou 3, uma já vai eliminar a outra, eu não preciso nem perder tempo, tá? Porque ou é só a 1 e a 2, ou é só 1, ou é 1 e a 2, ou é 1 e a 3. Vamos lá. Na linha 26, o referente do pronome relativo, que é o substantivo ações, bom, galera, todos os relativos têm uma referência, são sempre retomando, eles são coesivos. E sempre o relativo que em questão retoma quem está antes dele, né? Então, relativo que, substantivo ações, linha 25. Então, na linha 26 e linha 25, ações. Vamos lá. Beleza. Vamos subir, vamos subir. Linha 25, aqui. Até aqui marcado já, legal que as bancas já colocam marcadas, né? Ó, incluindo os bons e os maus aprendizados que tivemos e sempre olhando o quanto nossas ações estão refletindo os valores os quais temos pregados. Então, esse que da linha 26 está retomando valores e não ações. Então, a 2 já não fechou. Muito bem. Deixa eu só ver se eu... Aí, deixa eu só aumentar aqui, galera. Aí, show. Então, a 2 está errada. Fechou. Já consigo eliminar mais uma, ó. Só para voltar. Cai aqui e cai aqui. Então, ou é só 1 ou é 1 e a 3. Vamos ver. Linha 32. O referente cai direto isso aqui. Esse tipo de questão de coesão, né? Que vem lá no edital, né? Referências, inferências, enfim. O referente do pronome ela é o substantivo cultura da linha 31. Vamos lá ver. Vamos lá descobrir. Linha 31. Vou ter que baixar um pouquinho aqui. Aí. Ó, aqui embaixo, ó, galera. Aqui embaixo, ó. Construir uma cultura assim não é fácil. Mais difícil ainda é encontrar gente que se adeque a ela. Ó, esse a ela 32 se refere... Uma cultura assim não é fácil encontrar que se adeque à cultura. Vamos retomar a questão. Questão 6. Beleza, fechou. Ó, pronome ela, cultura, fechou. Então, a 1 e a 3 fecharam. Cai fora a A. Cai fora a A. Certo, cai fora a B, a C e a E. Questão 6, letra D, Dinamarca. Muito bem. 7. Considerando a formação do período composto, assinale a alternativa que indica corretamente o número de orações que formam o período a seguir. Tá? Uma questão que tem caído ultimamente, né? E se tratando de La Salle, de Fundatec, tem caído direto. Galera, oração é a mesma coisa que verbos, tá? Então a gente tem que cuidar ali o quê? Apenas a quantidade de verbos. Locução verbal, quando houver uma locução verbal, vai trabalhar, estávamos estudando, as duas estruturas, o auxiliar e o principal, equivale a uma oração, ok? A uma oração apenas, ok? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Admito, 1. Que quando olho, 2. Para os valores da ACE, sinto-me, 3. Um pouco como Jimmy Butler. Com a sorte de ter encontrado, isso aqui, ó, é uma locução, 4. Uma companhia que acredita, 5. Em tantas coisas que são, 6, tão importantes para mim. Então vamos lá, vamos ver. Admito, 1. E quando olho, 2. Para os valores da ACE, sinto-me, um pouco Jimmy Butler, com a sorte de ter encontrado, 4. Uma companhia que acredita, 5. Que são tão importantes, então questão 7, letra D, com certeza. 7, Dinamarca. É só isso que tinha que fazer, professor? Só isso. O que pode dar uma dúvida, e isso aqui, né, a banca errou, depois ela mudou, né? Fiz o recurso lá e eram 6 mesmo. Letra D, Dinamarca.
Vamos lá, próxima questão, número 8. Então, ó, só para confirmar. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Fechou. Próxima. Qual vocábulo, não tenho dúvida, fonética, acentuação, crase, compreensão textual, dificilmente vai ficar fora da prova, turma, dificilmente. Qual vocábulo abaixo é acentuado pela mesma idêntica, olha só essa palavra que apareceu, idêntica. Idêntica, então, não basta ser do mesmo grupo, da oxítona, certo? Da paroxítona, ela tem que ter a mesma terminação. Esse é o X da questão quando vem a palavra idêntica. Então, olha só, várias. Vamos lembrar, galera, vamos lembrar que toda palavra acentuada na paroxítona, na penúltima sílaba, é a regra da paroxítona. Várias, ó, se separa assim, ó. Várias, paroxítona em ditongo crescente, lembra? A gente estuda na aula, a gente já revisou, já falou. Então, paroxítona em ditongo crescente. Então, não vai ser benéfico, que é proparoxítona, não vai ser símbolo, não vai ser até. Aí sobraram duas. É isso que eu quero falar, ó. Sobraram contrário e fácil. Galera, nenhum gramático da língua portuguesa vai dizer que essas duas não são da mesma regra. Elas são. Mas aí tem aquelas viagens de banca, como a nossa, que diz, ah, não, tem que ser da regra e idêntica. E aí, turma, entre fácil e contrário, olha o contrário, ó. Olha o contrário. A gente vai ficar com o contrário. Paroxítona em ditongo crescente. Por isso, questão 8, B Brasil. Perfeito? 8B Brasil. Fechou? Fácil é paroxítona, só que não tem a mesma idêntica terminação. É isso que modifica a número 8 ali, que a gente tem que cuidar. 9. Acho que eu não consigo subir mais, está no final da página. Na linha 9, a conjunção C tem valor. Bom, conjunção C, ou ela é condicional ou ela é concessiva. Beleza? Lá na linha 9. Vamos lá só para confirmar. Tá? Só para confirmar. Lá na linha 9. A verdade é que as pessoas influenciam culturas e vice-versa. Se a cultura é um conjunto de crenças, esperando, cada uma das pessoas desse grupo tem um impacto. Tá, então se a cultura, ideia condicional. Beleza, já descobrimos, podemos voltar para a questão. Ali, questão 9. Então, já caem fora duas, a D e a E. Beleza. Na linha 9, então, ela tem conjunção, tem valor de condicional e poderia ser substituída, ó, por contanto que ou caso. Poderia, certo? Sem problema nenhum. Só que, galera, o se e o caso, deixa eu usar o quadro aqui, é bem interessante isso aí, a gente até fala em aula, já que eu coloquei o apagador, deixa eu procurar aqui, galera. Achei, peraí. Ó. O se e o caso, eles só combinam, o se e o caso e o contanto que, as locuções conjuntivas condicionais, elas só conseguem substituir o se sem mexer na estrutura quando for no pretérito, ó. Se, caso, ó, você estudasse. Aí, beleza. Quando o verbo está no pretérito do subjuntivo, se você estudasse, caso você estudasse. Um ou outro substitui e mantém a mesma ideia e eu não preciso mexer na estrutura. Mas agora, quando o verbo estiver, ó, no presente, deixa eu voltar lá na linha 9 só para mostrar para vocês. Linha 9. Se a cultura é um conjunto, aí aqui ele está no presente, ó, como eu disse, o se, ou ele vai vir com o verbo no pretérito ou no presente. Para eu colocar o caso ou contanto que, ó, caso a cultura é, ou contanto que a cultura é, olha como fica horrível, né? Eu preciso, não dá para usar o presente do indicativo. Caso a cultura, ó, seja, eu tenho que mexer. Não tem como eu usar no presente do indicativo, você consegue.
Então, normalmente, quando a gente troca o se pelo caso ou o se pelo contanto que, vai ter que mexer na estrutura. Mantém o sentido, mas deve ser alterada a estrutura. Então, voltando lá para a questão, ó, já eliminamos as duas últimas. Ó, condicional, contanto que, caso, ó, não se façam alterações, não, se façam. Então, eu não posso, caso é, não, nem contanto que você é, não, contanto que você seja. O caso e o contanto que, obrigatoriamente, vão trabalhar com verbos, certo? No subjuntivo. Por isso, questão 9, letra A. Eu tenho que mexer na estrutura. Questão 10, na próxima página. Essa aqui também. Certo e reto. Na tua prova oficial lá, na tua prova real. Considerando as corretas relações de concordância, quantas outras alterações deveriam ser feitas obrigatoriamente no período a seguir, caso substituíssemos a palavra profissionais por sua forma no singular? Galera, se liga. Primeira dica. Quando vier, turma, quando vier a expressão quantas outras, ó, quando vier a expressão quantas outras, não conta, anota aí, não conta a palavra dada no enunciado. Qual é a palavra dada no enunciado? Profissionais. Então essa não vai contar, eu vou mudar e não vou contar. Ó, já contratei profissional, ó, fantástico, que não entregava aquilo que eu esperava, quando via, ó, seu currículo. Até aí 4 palavras. Uma pessoa, o currículo da pessoa. 4 palavras. Atenção, isso aqui não precisa mudar, tá, turma? Não, isso não tem ligação direta, porque, pensa comigo, pela lógica, tá? Um currículo, ele pode ter uma experiência profissional e ele também pode ter várias experiências profissionais. Eu posso já ter lecionado em vários cursos, por exemplo. É a mesma coisa. Olha como é cabível nós lermos e falarmos. Já contratei profissionais fantásticos, aliás, já contratei profissional fantástico que não entregava aquilo que eu esperava quando via seu currículo e seus resultados anteriores. Então, questão 10, de fato, letra B Brasil, 4 palavras, ok? Não são 7. 4 palavras. Vamos lá. Questão sintática também tem sido cada vez mais comum, tem sido solicitado questões mais objetivas, tu saber reconhecer o sujeito, classificar, reconhecer o adjunto adnominal, tem caído, o objeto direto. Vamos lá, construir uma cultura assim não é fácil. Pessoal, construir, ó, cada verbo, se liga, turma, cada verbo, deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho mais para cima. Ó, cada verbo é uma análise diferente. Então tu vai separar aqui, ó. Olha só para esse primeiro. Construir uma casa, construir uma cultura, desculpem. Ó, ele tá no infinitivo, quer dizer que ele está reduzido. Então, ó, construam uma cultura. Sujeito é indeterminado, eu não sei quem é, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, qual é a função sintática? Pessoal, sujeito indeterminado, alguém constrói, não sei quem é, e quem constrói, constrói algo, ó. Verbo transitivo direto. Construir o quê? Primeiro determina o sujeito. A dica é, análise sintática, isola o sujeito e isola o predicado. Construir o quê? Uma cultura. Objeto direto. Então eu já vou lá e risco a letra A letra C e a letra D. E a letra E, desculpem. Aí, ó, construir uma cultura assim não é fácil, ó. Construir não é fácil. Aqui, ó, quem é que apareceu? O verbo de ligação. Fácil é um adjetivo que está caracterizando a oração anterior. Né? O sujeito do verbo é toda a oração, não tem problema nenhum quanto a isso. E como é que a gente chama? Galera, lembrem-se, como é que nós chamamos todo adjetivo que se refere a um sujeito? Como é que chama? Predicativo. Isso aí. Predicativo do sujeito. Então, ó, questão 11B Brasil. Fechou. Adjetivos em predicados são sempre predicativos. Vamos lá. Considerando o emprego e a troca
das estruturas, vamos lá. Normalmente a banca pede-nos para a gente preencher lacunas, mas nessa ela pediu para a gente fazer análise e substituições sobre a crase. Na linha 7, certo? A crase seria mantida caso pluralizássemos a palavra cultura? Bom, se tá assim, ó, a cultura, e vai ficar a culturas? Não, né? Porque ele diz a palavra cultura. Mas vamos ver o que está lá. Isso é eu sugerindo. Eu tenho que ver e verificar como é que está a linha. Linha 7, palavra cultura. Só para eu lembrar. Vamos lá, rapidão. Ali, ó. Ó. Incríveis, competentes que não se adaptam à cultura. Se eu boto culturas, quebra a crase. Que não se adaptam a culturas de uma empresa. Singular com plural, crase nem a pau, né? Vamos ver, então, voltando lá para a questão, número 12. Ó, então, a primeira, ela está incorreta. Aí, turma, ó, a necessidade de ler o que é para fazer, ó. Né? Até antes de responder, eu deveria ter lido. Fica a sugestão. Quantas estão incorretas? Se liga, para marcar as incorretas. Às vezes passa batido, tá? Então, mais uma vez, antes mesmo de ler as afirmativas, vê o que a banca quer que façamos. Então, se a 1, ó, a B está fora e a letra E também, porque para eu marcar as incorretas e a 1 está incorreta. Na 8, se alterássemos a preposição para por a, ainda não, ó, não ocorreria a crase? Bom, vamos lá, linha 8, o para pelo a. Linha 8, o para pelo a. Vamos lá, aqui, linha 8. Ó, tá aqui o para, ó. Frustrante a todos. Tem a mínima chance de gerar crase aqui, turma? Não, né? Lembrem-se, regra básica, primeira ação necessária para a verificação da crase é substantivo feminino. Primeiro, ali, ó, não vai nem podendo, como diria o fanho, né? Nem podendo. Todos é pronome, é masculino e está no plural. Então, não vai crase na segunda afirmativa. Vamos ver o que ela dizia lá. Voltando a questão. Isso aí, vai e volta. É assim como é na prova, né? Ó, ainda não ocorreria a crase, a 2 fechou. A 1 está certa, a 1 está errada e a 2 está certa. Lembrando que é para eu marcar as incorretas. Então, cai fora aqui e cai fora aqui. Então, ou é só a 1, ou é a 1 e a 3. Vamos ver. Na linha 32, o pronome ela fosse substituído por essa cultura, ocorreria a crase? Eu não preciso nem ir lá. A gente não precisa nem ir lá, turma. Ó, provavelmente lá na linha 32 esteja assim, ó, a ela. Lembrando que a ela não vai crase porque é pronome pessoal. Pronome não aceita artigo. Não tem como gerar crase, ok? Mas se eu tirar o a ela e botar a essa cultura, continuo não tendo crase, porque essa é pronome demonstrativo. Demonstrativos, indefinidos, pessoais, não aceitam crase. Não admitem o artigo. Então, ocorreria a crase? Não, não ocorreria. Então, incorretas na questão 12 estão as duas. Letra D, Dinamarca, 1 e 3. Questão 12, 1 e 3. Fechou? Vamos ali, seguindo ali para a reta final. Opa, deixa eu apagar aqui, ligar aqui. Foi. Sobre o uso das vírgulas. Sim. Analise. Quais estão corretas? Perfeito. Quais estão corretas? Na linha 1, as vírgulas achuradas, é uma palavra nova aí que as bancas estão usando. Bah, tem gente, o que é isso, meu Deus? Calma. É só dizer assim, ó, marcadas, tá? Quer dizer que tu vai lá e as vírgulas vão estar, né, assinaladas, marcadas, destacadas. Isola um predicativo, ó, é bem objetivo, na linha 1. Isola um predicativo. E na linha 10, isola elementos justapostos. Turma, olha essa baita nomenclatura na número 2. Elementos justapostos, sabe o que é isso? Nada mais, nada menos do que uma enumeração. Só para não ficar tão fácil e objetivo, as bancas há muito tempo não chamam mais aquelas vírgulas que separam elementos de enumeração, que é o nome correto. Elas chamam assim, ó, elementos justapostos de mesma função sintática. Então, vamos lá. Linha 1, predicativo. Linha 10, uma enumeração.
Linha 1 e linha 10. Vamos lá na linha 1. O caso de Jimmy Butler, do Miami Heat, time de basquete da NBA. Isso aqui é um aposto, não é um predicativo, é um aposto. Qual é a diferença, professor? Aposto é algo permanente, é aquilo que pertence. Predicativo é algo momentâneo. Naquele momento eu me sinto, eu estou naquela característica. Então essas vírgulas achuradas aqui marcam um aposto. Linha 10. Vamos ver. Se a cultura é um conjunto de crenças, comportamentos e ações, ó, tá aqui, ó, um conjunto de crenças, comportamentos e ações. Tá aqui, pequenininho, mas é uma enumeração. Crenças, comportamentos e ações. Fechou. A 1 não, a 10 fechou. Vamos voltar para lá. A 1 é aposto e a 10 é enumeração. Aqui. Então, não é um predicativo, a número 13. Não é um predicativo. Tá errado. É um aposto. Ó, já caiu uma galera. E sim, a 2 está correta. Vamos ver lá na 11. A vírgula, na linha 11, a vírgula achurada isola uma oração. Galera, se liga nessa palavra, oração. A banca está dizendo, ó, isola uma oração subordinada. Primeira coisa, vai ter que ter um verbo lá. A vírgula vai ter que estar isolando um verbo. Algo com verbo. Se ela não tiver, se ela estiver isolando alguma estrutura, um advérbio, um predicativo, certo? Um aposto, tá errado. No momento em que a banca afirma, né, em que a vírgula está isolando uma oração, e agora, lógico, se tem verbo, tu vai partir. É um advérbio de tempo, lá tem o quando, enquanto, logo que, depois que, tem que ter uma conjunção temporal. Bom, vamos lá, vamos ver. Linha 11. Até agora só a 2 está correta. Linha 11. Aqui. No final, olha aqui, turma, se liga. No final do dia. Galera, notem que aqui dentro, ó, no final do dia, não tem oração, não tem verbo nenhum. Não tem verbo, então, não, a vírgula não isola uma oração. Ela isola, sim, um adjunto adverbial de tempo, mas não uma oração adverbial de tempo, porque não tem verbo. Não tem verbo. Então, não fechou. Então, voltando lá para a questão, quais estão corretas? Apenas a 2. Questão 13, letra B, Brasil. Muito bem. Vamos lá. Questão 14. Qual que apontado nas linhas abaixo se destoa dos demais? Então, eu vou ter linha 2, 5, 7, 9. 2, 5, 7, 9. Qual que se destoa? O que quer dizer isso se destoa? Que se diferencia? É aquela questão típica de entre pronome relativo e conjunção integrante. Qual que é? Tu vai ter que ir lá ver qual que é a maioria. Se a maioria é relativa ou se a maioria é integrante, ok? Então, vai lá. Linha 2, deixa eu só anotar aqui. 2, 5, 7 e 9. Mas que provavelmente estejam marcadas no texto, né? Mas só para não precisar voltar. Vamos lá. Linha 2. Não estão, mas beleza. Linha 2, ó. De um movimento, o qual já vi muitas vezes. Ó, galera, pronome relativo. Vamos ver o outro. É o que, pronome relativo. Se liga, tem um o aqui na frente. Todo vocábulo que vem depois de um o ou a, ele é relativo. É aquilo o qual. É aquele o qual. Ó, é aquilo o qual eu chamo. Então, quer dizer que os dois aqui são pronomes relativos. Logo, a gente está procurando uma integrante. Das 5, a A e a B já estão fora. Vamos ver a próxima linha, é a linha 5. Ó, uma determinada equipe a qual, pronome relativo. A letra C está fora. Vamos ver a próxima linha, linha 7. Muito competentes. Ó, muito competentes. Vamos ver. O caso de profissionais incríveis e muito competentes, os quais não se adaptam à cultura. Está retomando, então aqui também é relativo. Então, obviamente, linha 9. Ó, a verdade é que... Olha o verbo aqui, turma. Pessoal, sempre que tiver um verbo antes do vocábulo que, galera, anota aí. Sempre que houver um verbo antes do vocábulo que, é impossível ele ser um pronome relativo. É impossível.
Ó, é importante, a verdade é isso, ele é uma conjunção integrante. Conjunção integrante, introduz uma oração substantiva. Nesse caso aqui, até ela é predicativa. Então, questão 14, de fato, letra E. O que se destoa dos outros? Letra E de Equador. Vamos à próxima, questão última, para a gente fechar o nosso bloco. Ó, em se tratando de formação de palavras, qual vocábulo não sofre sufixação? Qual vocábulo? Então eu tenho, ó, vamos lembrar, ó, decoração. Todo substantivo que termina com ação, galera, vem do verbo. Ação é um sufixo formador de substantivo. Então, decorar, decoração. Ó, valioso, ó, olha o oso aqui, ó. Certo? Valioso, né? Quer dizer que vale muito, sufixação. Pessoal, pessoalmente. Símbolo, simbólico. Agora, valor e valores, não. Esse ex aqui não, turma. Isso não é sufixo. Ah, mas não é valor e valores? Não. Aquilo ali é desinência de número, não é sufixo. Aquilo ali marca o plural. Ó. Marca o plural e não uma formação de uma nova palavra. Então, questão 15, letra A. E aí, galera, como é que vocês foram? Acredito que muito bem. Gabaritaram? Excelente. Pessoal, continuem estudando, continuem fazendo questões da banca e encontro vocês numa próxima resolução. Até lá! Tchau!